Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Sexta-feira, como diz o outro, né? O pessoal fala assim, ó, sextou, mas na graça de Deus, na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Você tá bem? Se não tá, vai ficar bem, porque esse dia vai ser para adorar e glorificar a Deus em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração agora. Pai, poder de Deus, unção de Deus, nós começamos esse dia na Tua presença. Nós apresentamos a nossa casa, nossa família. Meu Deus, os nossos negócios, os nossos trabalhos, os nossos sonhos estão nas Tuas mãos. Porque o Senhor sabe, mais do que nós mesmos, o que é melhor para nós. Então, Deus maravilhoso, abençoa essa pessoa. Meu Pai, abre porta para esse irmão ou essa irmã que está, meu Deus, desesperada, sem saber o que fazer, mas a sua mão que nos guia está agora, meu Pai, estendida sobre a vida dessa pessoa agora. Pai, muito obrigado. Quem crê, diga amém. Você que crê, diga graças a Deus. Eu estou com vocês, pessoal, todas as manhãs, de 6 às 7 da manhã, e é o programa da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. Coloca aí, estou seguindo a Jesus Cristo. Solta aí. Nesse caminho. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Missionário R.R. Soares, há mais de 40 anos, 46 anos pregando o Evangelho na televisão. E você e nós somos, meu irmão, frutos desse trabalho. Eu sou fruto desse trabalho, para a honra e glória do Senhor Jesus, através do Show da Fé. A palavra de Deus me alcançou e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo. Pessoal, eu tenho certeza que o poder de Deus está te alcançando também através dessa programação. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar café. Vamos tomar café. Preparou o café? Pastor, preparei aquele cafezinho para tomar com o senhor. E, pastor, o senhor vai tomar café com o quê? Agora, hoje é só um cafezinho preto. E glória a Deus por isso. A gente não pode ficar reclamando, não. Tem que dar graça, em nome de Jesus. Uma hora apareceu um biscoito aqui, uma tapioca, um cuscuz, né, irmão Eduardo? Glória a Deus, apareceu alguma coisa aí, um pão com alguma coisa, um biscoito de alguma coisinha de lá, creme crack, alguma coisa. Vai ter alguma coisa, em nome de Jesus Cristo. Mas nós temos que agradecer cada manhã na presença de Deus. Pai, obrigado, Jesus. Vamos ver. Aqui, ó, minha caneca aqui tá aqui, ó. É café com boa notícia. Do lado de cá, ó, tem a minha companheira. Amigo, aqui a minha esposa aqui do lado. Essa aqui foi o presente de Deus na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Falar nela, eu vou daqui a pouco mostrar para vocês o testemunho. Antes de ser mandado aqui para o Ceará, nós contamos um pouquinho da história dela em um vídeo, em nome de Jesus. Enquanto eu tomo café, vê esse testemunho aí. Vamos lá. Ô, meus amigos, eu sou pregador do Evangelho, então prego milagres, mudanças, coisas lindas. E Deus tem me usado na televisão de modo espetacular. Eu estou com essa família aqui que nós estamos enviando para Fortaleza, lá no Ceará. Pastor Isaías, as duas filhas, como é que é o nome da pequena? Manuela E Maria Júlia. Maria Júlia. E a senhora, qual é o nome da senhora? Tayane, missionária. Tayane. É o seguinte, a Tayane tem um testemunho daquele de tirar a lágrima dos olhos. E eu queria que você observasse, porque talvez alguém que está me assistindo agora tem na família pessoas com o mesmo problema. E o Senhor Jesus, que a libertou, também liberta você. E tudo que Ele faz é de graça, você não paga nada. É só crer que você recebe a bênção de Deus. Conta para mim o seu caso, por favor. Missionário, eu não conhecia Jesus. E a senhora é de onde? Tempo, eu sou de Minas. Eu nasci em Montes Claros, mas eu vivia numa cidade chamada Coração de Jesus, bem pertinho de Montes Claros. A senhora está já vivendo no coração de Jesus. É, verdade. Verdadeiro lá. É, verdade. Não vivi ainda, viveu depois dessa experiência. Aí o que acontece? Eu comecei a assistir o Show da Fé. Mas qual era a sua opinião dos evangélicos na época? Missionário, não gostava. Eu tinha uma resistência muito grande, porque eu vinha de uma religião tradicional e particularmente eu acreditava muito no ocultismo. Então eu invocava os espíritos e eles apareciam, tentavam me matar, a ponto de minha cama levantar do chão e eles ali me atormentando. Então eu procurava uma resposta em algum lugar, eu queria sair daquela situação. E aí eu comecei a assistir o Show da Fé num período que eu estava muito depressiva. Eu
tentei tirar a vida, assim, várias vezes, Várias muitas vezes. Como era a sua depressão nesse caso, quando a senhora encontrou Jesus? Olha, missionário, eu achava que eu era um peso morto no mundo, que eu não tinha serventia nenhuma, né? O meu pai biológico, ele não me assumiu, então tudo ia contribuindo para eu pensar que eu não tinha valor algum, que eu não tinha autoridade espiritual. Mas assistindo o show da fé, aquilo foi entrando no meu coração. E eu falei, tá, eu vou dar o braço a torcer, eu vou assistir esse homem que está aparecendo na televisão. E aí, um dia específico, o senhor falou assim, já tinha mais ou menos um ano que eu estava trancada dentro daquele quarto, o senhor falou, moça, meu coração acelerou, e aquilo nunca tinha acontecido, de Deus falar comigo daquela forma. É contigo que eu estou falando. Eu falei, esse homem está falando comigo. Levanta dessa cama. E eu olhava assim, e o senhor dava umas pausadas, ainda eu falava, gente, como que ele sabe que eu estou aqui nessa cama? Sai de dentro desse quarto. E eu, mas ele está aqui, ele está vendo? E aí eu olhava assim dentro do quarto, porque geralmente as pessoas assistem, né, na sala, no sofá. Esse homem está falando comigo. E aí ele falou assim, sai dessa cidade, porque o lugar onde Deus vai te levar, Ele vai te fazer grande. E aí na mesma semana surgiu uma proposta de emprego. Na minha cidade não tem Igreja da Graça. Surgiu uma proposta de emprego em Brasília. E aí minha prima falou, Dai, não dá para eu ir, dá para você ir? Eu falei, dá, eu vou. E em Brasília eu conheci a Igreja da Graça. O primeiro dia que eu fui, 2 tentativas de sequestro eu sofri. Indo para a igreja, tentaram, né, me jogar dentro de um carro, e aí eu esquivei, consegui sair, desviar e voltar para a igreja. Eu tinha assistido o primeiro culto, não tinha conseguido falar com o pastor, aí no segundo culto eu ia retornar para falar com ele. Nessa saída minha para lanchar e voltar, 2 tentativas de sequestro. O moço me pegou pelo braço, tentou jogar dentro do carro, e Deus falava no meu coração, volta para a igreja, que hoje você vai descobrir algo maravilhoso. Aí eu corri, voltei para a igreja, aí um outro rapaz me parou, falou, vamos ali comigo. Nunca tinha visto nenhum dos dois, e eu consegui retornar para a igreja. Quando eu cheguei, eu sentei, e o pastor ficou olhando para mim assim, pregando. Esse pastor não quer me atender, esse pastor não quer falar comigo. Mas Deus falava para mim, me lembrava da opressão. Você precisa falar com o pastor hoje, não sai daqui sem falar com ele. E quando ele chegou, ele falou para mim assim, moça, eu nem abri a boca. A senhora achou que eu não queria te atender, né? Eu falei, pastor, como que o senhor sabe? E ele falou, irmã, hoje o diabo fez de tudo para a senhora não conhecer a liberdade que é viver em Cristo. Aí eu já desabei, comecei a chorar, contei toda a minha história. Ele falou assim, ó, Jesus tem uma obra muito linda na sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Aí ele começou a orar, passei pelo processo de libertação, porque na verdade, com 9 anos eu tinha sido entregue nessas casas, né, de religiões, de feitiçaria, e tinha sido entregue. E eu não sabia que aquilo, na verdade, era uma porta, né, para o mal agir na minha vida. E aos poucos ali eu fui entendendo, compreendendo a palavra. O Senhor Deus restaurou minha vida sentimental, porque eu já não acreditava mais, né, tinha sofrido muito no mundo. E Deus me presenteou com um esposo maravilhoso. E hoje eu estou aqui como missionário, a gente assumindo Fortaleza. Agora, maravilhoso. Deixa eu explicar para vocês. Nós estamos enviando esse casal para Fortaleza. Pessoal de Fortaleza, abraça esse casal. Eles têm unção. Pastor Isaías é o esposo. Você vai ver daqui um pouquinho, vai dar uma palavra para você. É na rua Princesa Isabel, 1103, a igreja. Ele chega essa madrugada de terça-feira. Vão na paz de Deus, vão fazer um trabalho lindo. Traga as pessoas que sofrem. Tem muita gente aí que está guardada em quarto escuro, gente que não está se ligando mais para a vida. Tanto faz se eu me mato, ou se eu prostituo, se eu faço, não faça nada disso. Vem que Jesus tem uma vida para você. Vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida. Isaías, o que você sente no coração? É uma alegria imensa e também uma grande responsabilidade. Levar a palavra de Deus para esse estado abençoado, lindo. E eu tenho uma certeza que Deus, o missionário, vai trazer um refrigério. A Bíblia fala que, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele quer que você tire toda essa carga negativa, que talvez um histórico de vida ruim, uma bagagem que talvez de sofrimento você vem carregando, e isso está te impedindo de ser feliz e completo. Mas o nosso Deus, Ele quer tirar aquela opressão, Ele quer tirar aquela sobrecarga e fazer você mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amigos, então abraça esse casal aí. O dia que eu puder eu vou visitá-los e Deus vai fazer um trabalho grande.
Deus abençoe Fortaleza, Deus abençoe o Ceará, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Abençoe você também, tá bom? Você viu que testemunho bonito? Pastor, eu sofro das mesmas situações que a sua esposa sofreu e ela foi liberta. Você também pode ser liberto. Pastor, eu sofro, melhor dizendo, com maus pensamentos, eu ouço vozes, vejo vultos, é uma ação do mal. Você precisa ser liberto em nome de Jesus. Hoje eu estarei nas reuniões orando forte em prol da sua libertação. Uma pessoa, quando não é liberta, ela não consegue desfrutar do Espírito Santo. Se a pessoa, que é a glória de Deus, o Espírito Santo, ele não vai dividir a casa com o demônio. Então, assim, a casa aqui, no caso, é você, sou eu. Então, se uma pessoa tem uma entidade, um demônio agindo na vida dela, ela não consegue ser batizada no Espírito Santo. Se ela tiver uma ação do inferno na vida dela, ela precisa ser liberta. Ela não consegue ser próspera, as portas não se abrem, só vive doente. Então, essa pessoa precisa de libertação. E hoje são 5 reuniões, 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e também às 19 horas. Eu espero você em nome de Jesus Cristo. Oração de imposição de mão. Oração, eu vou ungir você em nome de Jesus. Coloca aí, por favor, imagens dessa unção da proteção. Vou ungir todas as pessoas nessa sexta-feira. Pastor, eu não sabia daquilo que eu estava participando. Você foi para uma festa, você participou de um ritual sem saber. Meu irmão, você participou. E tem quantas pessoas que participaram de rituais sem saber? Coloca imagens aí de rituais. A pessoa fez aquele ritual com copo. Lembra disso na escola? Você, meu irmão, mexeu com búzios, tarô. Você não sabe, meu irmão, você mexeu ali com o mundo espiritual. E a partir de então a sua vida ficou amarrada, acorrentada. Fizeram um trabalho de bruxaria, feitiçaria para você, naquele momento que você estava participando daquela consulta espiritual disfarçada, meu irmão. Tinha algo disfarçado ali, você não sabe o mal que você fez para você mesmo. Mas, meu irmão, a palavra de Deus diz que o nosso Deus nos levantou para desfazer as obras do diabo. E nessa sexta-feira nós vamos desfazer as obras de Satanás em nome de Jesus, tá bom? Eu te espero aqui nessa sexta-feira, oração forte, mandando todo o mal embora em nome de Jesus. Chamada de sexta-feira, e eu tenho certeza da vitória em nome de Jesus. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Boa noite, minha irmã, paz do Senhor, qual é o seu nome? Ivonete. Irmã Ivonete, conta o que Jesus fez. Jesus consertou a válvula mitral do meu esposo, Silvio. Essa semana precisou de ir ao médico para ver com crise em pedra da vesícula. E a última cirurgia que ele fez de válvula mitral foi no 2013. Então, ele foi fazer um exame, e nesse exame, o que a pessoa que estava fazendo com aquele maior cuidado, porque tinha visto que a válvula mitral dele não funcionava mais. Então,
nós ficamos aflitos, né? Mas eu aqui ouvi uma palavra de Deus na sexta-feira do pastor Regis, que falava que aí, nas circunstâncias, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente tinha que ter paz. E com essa paz confiar e crer que Deus está presente naquele momento difícil da nossa vida. Então, essa palavra ficou em mim. Então, meu filho, não se preocupe, falou para o meu esposo, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ele ficou internado, aguardando, porque o médico disse que primeiro tinha que cuidar do coração, fazer a cirurgia da válvula mitral, para depois fazer da pedra da vesícula. Para isso, tinha que fazer mais um novo exame. Então, no outro dia, fizemos o exame, que esse exame foi mais demorado umas 3 horas. E o mais lindo disso tudo é que, quando fez esse exame da válvula mitral, para saber como é que estava a situação da válvula, para poder fazer a cirurgia, a válvula mitral estava normal. Deus é maravilhoso. E hoje nós estivemos com ele. Meu esposo está de alta, está em casa. Já saímos juntos. Eu, meus filhos, meu neto. Passeamos com ele no shopping, almoçamos juntos. Ele está em casa, está bem. Está só se cuidando, tomando antibiótico, né? Porque a vesícula está inflamada. Aí está se cuidando para... Depois do dia 14, agora de agosto, a gente vai voltar para fazer a cirurgia da pedra da vesícula. Mas a válvula mitral, Deus, ele consertou a válvula mitral do meu esposo. Porque um exame tão difícil que provou mais de 1 hora que a válvula mitral não funcionava. Aí depois foi feito outro exame, mais de 3 horas esse exame, depois de muita oração. E a válvula mitral estava consertada, estava normal e funcionou. Quem fez isso? Jesus! Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, 986757493. Eu quero dividir uma palavra com você e um recado de Deus, viu? Eu tenho certeza que essa mensagem, essa palavra, essa breve palavra, vai te ajudar. A Bíblia diz assim em Provérbios, capítulo 16, o versículo é o 18, é o mais conhecido. É algo que todo mundo sabe, mas às vezes sorrateiramente cai nesse erro. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Vamos lá. Você conhece muito bem esse versículo. Você já ouviu isso na boca de muitas pessoas. Mas o orgulho, a soberba, entra de uma maneira sorrateira no coração da pessoa e faz essa pessoa, meu irmão, ter uma vida horrível, destruída. Pastor, eu não sou orgulhoso, eu não sou soberbo. E tem gente que fala assim, eu sou a pessoa mais humilde que você já conheceu na sua vida. Uma pessoa humilde dificilmente ia falar isso, né? Pastor Rodrigo, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, qual é o resultado da vida de uma pessoa que anda nesse caminho?
Bom dia, pastor Isaías. Com certeza, o resultado de uma pessoa que deixa o orgulho falar mais alto dentro do seu coração é desastroso. Porque nós olhamos para a Bíblia, que é a nossa referência de fé, e a palavra fala de Saul, que ele tinha a oportunidade de ter visto o seu reinado ser consolidado eternamente, para sempre. Mas por causa do orgulho, pastor, ele fez algo que não era da sua alçada. Ele acabou vendo o seu reinado findando, porque ele deixou a soberba falar mais alto. O próprio Samuel, quando se encontrou com ele, diz: agiste neciamente, agiste como louco. A soberba faz a pessoa agir como louca. A soberba faz a pessoa agir de forma inesperada. Mas quando a pessoa ela vê o resultado desastroso que há na vida dele, meu irmão, é preocupante. Por isso nós devemos deixar o orgulho de lado. Como aquele servo de Naamã falou para ele, disse: o meu senhor tivesse pedido algo a mais, o senhor não teria feito? Ele pediu só para mergulhar 7 vezes no rio, faça. Às vezes é algo até simples, pastor, mas às vezes a pessoa ela deixa aquele sentimento falar mais alto, deixa aquele orgulho falar mais alto, a soberba falar mais alto. E é o que a palavra de Deus diz: a altivez de espírito precede a queda, precede a ruína. Exatamente. Então, pastor, nós entendemos o seguinte, que a pessoa que às vezes ela nem percebe, às vezes ela não tem consciência que o orgulho, a prepotência já está dominando a mente e o coração dela. E quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa ela é soberba, ela acaba humilhando as pessoas. Acaba humilhando as pessoas que estão em volta dela. Ela acaba tratando de uma forma deselegante, né? De uma forma ríspida, de uma forma maldosa, e nós sabemos o que a vida reserva para essa pessoa. Quando uma pessoa é soberba, ela usa a sua influência, ela usa o seu dinheiro para machucar e ferir alguém, meu irmão, pode ter certeza que a doença e a morte está ali para lembrar essa pessoa que ela não é absolutamente nada. Então, às vezes, você é soberbo. E, pastor, digo mais, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Uma pessoa, tem gente que tem soberba, orgulho, até mesmo, olha o que eu vou falar, da sua santidade. Tem gente que é orgulhosa da sua santidade, porque ora muito, porque jejuma muito. Eu já ouvi casos de uma pessoa falar assim, olha, quanto tempo que você ora, meu irmão? Não, eu já orei hoje, 30 minutos. Que isso, você não é crente, não. Quando eu oro, eu coloco fogo num pedaço de toco cortado e eu oro ali, enquanto aquele toco não virar cinza, eu não paro de orar. Que desnecessário. Quantas pessoas têm orgulho disso? Isso é soberba. Existe soberba espiritual, pastor Rodrigo? Existe sim, pastor, com certeza. Das maiores marcas do ensinamento do ministério de Jesus é o ensinamento. Ele nos ensinou que nós devemos aprender com ele, que era manso e humilde de coração. Então, para que deixar o orgulho, como o senhor ressaltou bem? A morte, a doença, muitas vezes mostra aquilo que a pessoa nem imagina, né? Ou seja, aprenda com Jesus. Ele era manso, ele era humilde, ele tinha humildade no seu falar, simplicidade, mas que não também ofuscava a autoridade que ele tinha, que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. Então, busque essa humildade, aprenda com Jesus, procure crescer com o Senhor, você só vai ser abençoado dessa forma. Glória a Deus, aleluia. Guarda essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra, quando você está soberbo, quando você está orgulhoso, você está bem na beira de um abismo. Meu irmão, se não voltar, se não reconhecer Jesus, irmão, todo aquele trabalho que você teve, tudo aquilo que você construiu, cai por terra. Então, cuidado em nome de Jesus. 986757493, esse é o telefone, você entrar em contato, participar em nome de Jesus e crescer na fé em nome de Jesus Cristo, tá bom? Você pode fazer a sua
o seu pedido de oração, nós estamos aqui para te atender. Você vai ficar agora, em nome de Jesus, com testemunhos, né? Um compilado de testemunhos e também depoimentos das pessoas que vieram à casa do Senhor e foram tocadas e abençoadas, em nome de Jesus. Como a senhora está saindo desse culto? Abençoada. Irmã, como a senhora está saindo desse culto? Muito feliz, foi ótimo. A palavra foi forte e eu amei. Como a senhora está saindo desse culto? Maravilhoso. Ô culto abençoado. Amém. Irmã, como a senhora está saindo desse culto? Estou saindo renovada. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. O que Deus fez aí, servo de Deus? Do meu ouvido. Conta do meu aí. ouvido. Há 17 anos que eu congrego nessa igreja. 17 anos. 17 anos. Nunca contei um milagre. Hoje vai ser o meu primeiro. Já recebi muitos milagres. Amém. 17 anos. Já é um milagre o senhor contar um testemunho. Então, sempre quando eu estou ouvindo a televisão, eu boto no canal muito alto, né? No 20, 25, para poder ouvir de pertinho de 1,5 metro. Sim. Como aqui também eu estava botando. Quando eu só estava orando, eu tampei bem muito meu ouvido, com bem muita força, e eu estava ouvindo a sua oração. Ouviu tudo? Ouvi tudo. Glória a Deus. Agora no testemunho da senhora ali, da irmã, eu peguei, não tampei os ouvidos, daqui eu ouvi ela falando do milagre dela, do joelho dela direito e tudo. Vamos aplaudir Jesus, espera aí, olha lá. É um ouvido, né? É um ouvido. É um ouvido? Não, os dois. Os dois? Sempre pisou. Não posso mergulhar no mar que quando eu saio fica doendo. O médico já mandou fazer uns exames e tudo, e eu nunca fui fazer. E hoje eu estou ouvindo bem agora. Manuel. Eu nasci em Crateús. Tenho um filho, 3. Estou ouvindo. Está tudo bem. Então vamos aplaudir Jesus que o milagre aconteceu. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui a respeito da palavra que o pastor colocou hoje, que é a questão da tristeza. Pastor, assim, nós tivemos uma luta muito grande com a nossa filha. Levamos ela, assim, para o hospital, né? E nós recebemos a informação que não tinha o que fazer mais pela nossa filha, né? E a gente não conhecia Jesus antes disso, né? É porque eu entendo que as coisas acontecem ou pela vontade ou a permissão, né? Às vezes ele permite que aconteça determinadas coisas na nossa vida para que a gente possa se aproximar dele. Quando esse doutor me falou isso, assim, eu e a minha esposa dentro de nós, né? Mas agora a gente conhece alguém
que pode resolver isso aí. E o doutor disse, e aí vocês vão decidir o quê? A gente vai seguir com o tratamento dela ou não? Eu disse, vamos. Não é, pastor? Então, isso é o início, depois eu vou contar para os meus irmãos, né? Mas o que eu venho trazer hoje para vocês, meu irmão, é uma questão da tristeza, o que ela faz com a gente. Pastor, a ciência aqui em Fortaleza não podia, então eles nos colocaram para São Paulo, coisa que para a gente era uma luta, né? E aí ela precisou fazer um exame, que era na medicina nuclear, e colocaram uma coisa dentro do corpo dela, que ela tinha que ficar 30 minutos até que essa coisa tomasse todo o corpo dela, para que ela fosse para a máquina, né? Fazer o exame. Então, pessoal, só para você ter uma ideia, colocaram a minha filha nessa máquina, só ficou o rostinho dela de fora, ela ficou toda enrolada e toda amarrada. Aí entrou para fazer o exame, pastor, aí o médico chamou, não vai dar para fazer, porque ela está com a bexiga cheia e o exame não vai servir. Eles amarraram ela, pastor, e a gente ficou de manhã até 4 horas da tarde tentando fazer com que ela urinasse. Porque se a gente perdesse esse exame, só podia fazer 30 dias depois que essa coisa que estava dentro dela ia sair. E ela dava brinquedo para ela, dava tudo, aí a enfermeira chegou uma hora. Isso com quantos anos ela tinha? 2,8. Né? Aí a médica disse, meu paizinho, a gente estava numa casa de apoio, né? Leva sua filha lá para fora, para ver se ela sai do ambiente do hospital, para ver se ela consegue. Aí a gente levou lá para fora, ela passou um pouquinho brincando, aí a enfermeira disse, não, paizinho, acabou o tempo. Aí o pastor bateu aquela tristeza, né? Aquele desânimo, aí eu disse, pai, o senhor não trouxe a gente aqui para isso. Eu vim para cá para a vitória. E o Senhor disse que o teu poder se manifestava na minha fraqueza. Aí o pastor fez essa oração, nós entramos. Aí ela começou a caminhar num corredorzinho desse assim. Aí a enfermeira, não, vamos tirar as coisas dela. De tanto o pessoal ver o nosso sofrimento lá, aí a mulherzinha estava sentada e gritou, olha, ela fez xixi, enfermeira, ela fez xixi. Aí todo mundo se levantou, começou a bater palma, pastor. Por quê, pastor? Eu não aceitei aquela tristeza. Não aceitei. E hoje eu estou contando isso aqui para a glória de Deus, para que os irmãos entendam que a partir do momento que você traz a palavra dele para você, ele diz, né, pastor, que a minha palavra ela não vai voltar vazia, sem antes cumprir os propósitos e os desígnios que eu a enviei. Ele diz, acredita, irmão. É simples, a palavra, a gente complica, né, pastor? Mas é simples a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir Jesus. Que bonito. Ó, glória a Deus. Bom dia. Bom dia. O que Deus fez em nome de Jesus? Conta a bênção de Deus aí. É o seguinte, em 2021, eu fui diagnosticada com uma osteoporose crônica. E de lá para cá eu venho trazendo esse problema e cuidando, mas sabendo que o médico disse que não tinha cura, porque estava crônico, foi uma coisa de muito tempo. E para não tomar muito tempo aqui, e aí quando começou essa campanha aqui, essa campanha que está acontecendo assim, e aí eu comecei a fazer o tratamento, fui para o médico e ela pediu uma. Eu levei a antiga e ela pediu uma nova. Vamos ver o que acontece. Aí eu fui, fiz outros exames. Antes de eu levar para ela, eu trouxe aqui. Aí eu mostrei até para a esposa do pastor Regis, e ela disse, irmã, leva para consagrar no altar. Só que eu subi aqui só e entreguei a Deus. Pai, está aqui. O meu problema é esse aqui. E eu sei que o Senhor já me curou. E aí, depois foi que eu fui mostrar para o pastor, para o médico. Aí, ela pediu aqui. O exame, pediu para fazer outro exame. Eu já tinha feito, que ela tinha pedido, é porque eu fiz o novo e o velho, eu trouxe os dois, que é para o novo e o velho, está aqui. Está aqui, esse aqui. Esse aqui foi de 2021, está aqui. O senhor vê aqui é esse aqui é eu. Esse lá daqui é o meu esquerdo. O senhor está vendo isso aqui para cá, né? Sim. O esquisito, era aqui. Aí ficou assim, fazendo esse tratamento. Quando foi agora, no dia 4 de agosto, eu fiz esse aqui. Eu levei para ela ultimamente, e ela olhou e comparou com esse daí. E olha aí,
Sim. E ela disse, não tem mais nada, não existe mais osteoporose aqui não, viu? Mas não era crônica? Era crônica. Aí eu disse assim, doutora, e aí? E ela disse assim, ela olhou para mim e disse, sumiu. Aí foi quando eu entrei e falei, foi Deus que fez. Aí eu comecei a falar de Deus para ela, viu? E ela ficou tão empolgada com isso e disse... Aí quando ela disse, no seu sangue deu que a senhora está com um pouco de açúcar no sangue. Eu disse, mas eu não aceito. E ela já disse assim, glória a Deus. Glória a Deus. Muito animada e eu disse, me dê seu nome para botar no meu livro de oração. E ela ficou muito feliz. E foi assim, essa vitória. Aqui o antes e o depois, pessoal. Vamos glorificar a Deus. Que bonito. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus. E nesse domingo, meu irmão, nesse domingo é o primeiro domingo de março. Nós estamos, meu irmão, no primeiro domingo de março. Olha só que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui adorando e glorificando a Deus. É domingo das primícias. Exatamente. Esse dia é maravilhoso. Nós honramos o nosso Deus. Nós glorificamos e exaltamos a Ele. A Bíblia nos ensina a honrar a Deus. E o que é honra? Às vezes a pessoa não entende isso. E por que muitos não são abençoados? Por falta de honrar a Deus, priorizar, dar atenção devida àquele que, meu irmão, tirou você do lamaçal, do mundo. Então, domingo, toda a igreja se reúne para adorar, buscar, se envolver com a presença de Deus. Olha, pessoal, eu sou suspeito em falar porque eu sou o pastor da igreja, mas que presença maravilhosa. No último domingo foi lindo o que o nosso Deus fez e nesse domingo vai ser lindo o que o nosso Deus vai fazer, tá? São 4 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, depois tem 3 horas da tarde e às 18 horas. E na mesma fé, domingo de busca do Espírito Santo, lá em Maranguape. Pastor Rodrigo. Pastor Isaías, na mesma fé, domingo das primícias. Domingo é o domingo do Senhor. É um domingo de louvor, um domingo de adoração. É um domingo de nós nos assentarmos à mesa e receber a palavra que Ele tem para as nossas vidas. Domingo em Maranguape nós temos 2 horários. Às 8 da manhã, aliás, melhor dizendo, às 7h30 da manhã e às 18 horas. 7h30 da manhã às 18 horas, 2 horários para você vir adorar a Deus. Começar a semana, começar o mês de março, né? Na presença de Deus, adorando, servindo, cultuando a Ele, que Ele merece toda honra e toda glória. Glória a Deus, aleluia. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Vamos lá. A gente nunca tinha o que comer em casa. Nossa vida era derrotada mesmo.
A casinha antiga que nós tínhamos, na realidade, não era uma casa, era uma tapera. Deveria ter uns 40 metros quadrados. Aí a gente teve a ideia de comprar uma carroça. Catava lixo para reciclar o material, para vender. Catava no lixo, achava arroz, feijão, carne, pão, trazia para casa, selecionava o melhor e a gente comia. Brinquedo, roupa, maquiagem, tudo eu usava, esmalte, batom, tudo do lixo. Eu acho que uns 3 anos, mais ou menos, nessa vida, até que eu conheci Jesus. Eu ia na igreja, eu ia segunda, eu ia terça, meu marido também ia, nós ia quarta, nós ia aos domingos, não faltava, era com chuva, caminhava léguas, porque era muito longe. Ali eu ouvia a palavra de Deus. Em 2009, o casal pega o dinheiro da venda dos reciclados, devolve o dízimo e compra alguns produtos de limpeza e revendem. Assim, eles começam a prosperar. Podemos comprar uma Kombi boa, que a gente começou a trabalhar. A gente conseguiu comprar um carro. Deus abençoou. E de lá para cá foi quando eu consegui comprar a segunda Kombi. Mas eu tinha o desejo no meu coração de sair da vila onde a gente morava. E eu precisava que eu tivesse 3 casas. Porque era eu, meus 2 filhos casados e a outra filha, todos com meia dúzia de filhos. A gente entrou para ver o sítio, aí via a primeira casa, via a segunda casa, que até então essas aí eu enxergava lá da frente, né? Quando a gente desceu um pouquinho mais, que eu vi a terceira casa, ali eu chorei, que ali eu disse, é de Deus. Aí quando a gente olhou tudo, a gente ia subindo aqui, aí ele disse assim para mim, tá, dona Alzira, como é que a senhora vai comprar? Como é que a senhora quer fazer? Eu olhei no fundo dos olhos dele e disse assim, eu quero comprar, não, o sítio é meu, só que eu não tenho 1 centavo. Passou mais uns dias, ele chamou e fez uma proposta. Vocês aceitam ir morar lá no sítio, de aluguel, pagar todo mês R$1.000 de aluguel para mim? E quando vocês vender a outra casa que vocês têm, e daí quando vocês comprar o sítio, daí tudo que a senhora deu de aluguel, a gente abate lá no valor da compra. Vocês aceitam? Aceito. Aí a gente veio morar de aluguel. Aí comecei a orar e a pedir, Senhor, o Senhor não me tirou da minha casa para me pagar aluguel. Eu não vou pagar aluguel. Isso aqui é meu, eu quero contrato de venda. Passou mais uns dias, apareceu uma proposta lá, vendi a casa. Só que ele queria, na época, 60 mil de entrada. O que eu tenho é isso. Eu sei que o senhor queria 60 mil, mas o que eu tenho é 27 mil. O senhor aceita? Não, eu quero 60 mil. 2, 3 dias depois o homem voltou. Aqueles 27 mil tá na mão, dona Zé? Tá na mão. Então tá, então vamos lá na imobiliária, vamos fechar o contrato, o sítio é seu. Isso para mim não é nenhuma novidade. Desde o dia que eu pisei aqui, eu sabia que o sítio era meu. E a gente ficou pagando só 1.200 por mês. A gente conseguiu comprar esse sítiozinho que tem 25 metros de frente por 197 de fundos. Em 2013, o casal compra o sítio. É uma bênção de Deus. A gente só tem a agradecer a Deus. A vida melhorou muito. E agora, com a honra e glória de Jesus, eu me menciono, a gente pode ir no mercado, comprar tudo que a gente tem vontade e tudo que nossos filhos necessitam e precisam. Vai no mercado, mãe, quer uma bolacha? A gente pode dar. A abundância é tão grande que todos os anos a Alzira distribui alimentos para pessoas carentes. A gente é dizimista fiel, minha esposa é patrocinadora. Hoje a nossa vida é abençoada, graças a Deus. A gente tem 4 Kombis e o carro da minha sogra de passeio. Depois do patrocínio que a gente comprou as outras 2. A venda de produtos de limpeza cresce e o casal hoje trabalha somente com isso, utilizando as 4 Kombis para realizar as vendas. Isso é só milagre de Deus. E tem um detalhe, né? Depois que eu estava aqui no sítio, eu disse para Deus, agora só falta uma casinha na praia, porque o resto tudo já estou satisfeito. E nós temos uma casinha na praia. O ano retrasado compramos uma casinha em Cidreira, que não é casinha, é uma baita de uma casa, né? A gente diz casinha, mas é uma baita de uma casa, tudo para honrar o nosso Deus. Com a honra e com a glória do Senhor Jesus, tá tudo perfeito. Estou feliz, muito feliz com esse Jesus. Glória a Deus. Olha só, você viu que bênção, que testemunho bonito, né? Pastor Cledson, lá de Messejana, vai dar também o seu recado e domingo vai ser forte lá. Bom dia, Pastor Cledson. Bom dia, Pastor Isaías. É neste domingo, pastor, que nós estamos ali no primeiro dia do mês, no domingo das primícias, onde nós estaremos ali louvando a Deus, buscando a presença do Senhor. Será um domingo especial. Eu quero convidar todos vocês que moram na Messejana a estar conosco neste domingo. Eu estarei ali logo pela manhã, às 7h30, às 7h30 da manhã, também às 15h e às 18h30. Nesses 3 horários, escolha um desses horários e venha estar conosco neste domingo, na presença do Senhor, em nome de Jesus. O nosso endereço fica na rua Barão de Aquiraz,
com às 6h40, bem próximo ali a Coelhos, no centro de Messejana. Você é o meu convidado especial. Glória a Deus, que Deus abençoe. E nesse domingo é conosco aqui na nossa sede, 7, 10, 3 e às 18 horas. Vem participar, é o primeiro domingo do mês. Meu irmão, primícias. Nós vamos apresentar nossas primícias para o Senhor. Isso eu não tenho problema em dizer a vocês. Nós temos um ato de fé aqui, todo primeiro dia do mês, nós apresentamos ao Senhor a nossa oferta, honrando a Ele, abençoando, priorizando a Deus em todo primeiro dia do mês. Nós apresentamos ao Senhor uma oferta. Pastor, mas eu não tenho muito. Não, meu irmão, não tem. De acordo com a tua realidade financeira, você separa aí o seu melhor e faz com amor e dedicação para a obra dele, meu irmão. Através da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, meu irmão, já alcançamos 191 países. Nós temos igrejas em países que a maioria das pessoas são muçulmanas. E através da palavra de Deus, muitos estão aceitando Jesus. Então, tá aí, meu irmão, o convite. Nesse domingo, nós estaremos priorizando a Deus. Você vai estar aqui. Qual é a primeira coisa que você vai dar ao Senhor? A sua presença na casa de Deus. O seu louvor, a sua adoração em nome de Jesus Cristo. Olha o povo adorando, olha o povo louvando, exaltando o nome do Senhor. Só falta você em nome de Jesus. Você vai ficar agora com o Missionário Responde e daqui a pouco eu volto com a oração. Você vai ouvir a palavra de Deus e eu venho com a oração em nome de Jesus. Missionário, questionar os planos de Deus é blasfêmia? É mais do que blasfêmia, é burrice. Ele diz, meus planos são os vossos. Acabou. Se é plano de Deus, vou questionar como? Deus, me dá um entendimento para obedecer. Agora, ou Deus fala com você ou inimigo. Do inimigo você não dá nem bola para ele, mas para Deus, e ele fala como? Pela palavra. Aí você é obediente, você vai ver a pregação, Deus falou comigo aqui agora. Ali é o testemunho que ele está dando que essa bênção é sua. Foi o roteiro deles, foi esse. Aí chegou um momento que o pastor perseguiu, tirou aquela menina, aquela moça do louvor, que ela gostava tanto de louvar, e tirou ela. Ela ficou chateada a ponto de sair da igreja. No roteiro, na peça. Mas isso também acontece aí na vida real, é ou não é verdade? A pessoa saiu e ela foi para o mundo. Na peça, os irmãos a menina ficou no mundo e aí começou a experimentar das drogas, da bebida. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque na igreja também, pessoal, se fosse para desistir de buscar Deus por pessoas que me perseguiram dentro da igreja, se for assim para todo mundo, eu estaria no mundo também. Tem algum problema entre o relacionamento com Deus, com essa pessoa. Porque eu não vou para a igreja só fazer aquilo que me convém, que eu gosto. Ou não? Você entende isso? Eu venho para a igreja, qual é a minha motivação estar aqui hoje? É ouvir a palavra de Deus, é buscar o Senhor Deus Todo-Poderoso, buscar a presença dEle, me fortalecer. Sim ou não? Eu amo a palavra de Deus. Não, pastor, eu vou para a igreja porque eu gosto de cantar. E se tirar isso que eu gosto, eu nem fico na igreja. Tem alguma coisa errada com o seu relacionamento com Deus. Uma certa vez uma mãe chegou assim, pastor, coloca o meu filho na bateria da igreja, que aí ele se anima e fica na igreja. Eu falei, mas não tem nada a ver com o que... Não tem nada a ver. Ele pode ficar na igreja, mas está léguas de distância de quem? De Deus. Não é estar na igreja, é estar em Cristo, é ter uma vida com Ele. Dentro e fora desse ambiente. Vocês concordam, sim ou não? Amém, igreja? Pastor, mas essa palavra não é para mim. Você que está em pé, cuida para não cair, tá? Você acha que está muito santo? Tem que tomar cuidado. Não, pastor, isso aí eu sei. Tudo que você está falando eu sei. E, meu irmão, o diabo também sabe. Não deixa de ser diabo.
Não se esqueça, não. Isso aqui tem que estar guardado no teu coração. Se o que te motiva a vir para a igreja é para fazer algo, e se tirar isso de você, você vai se esfriar, com Deus, com os homens, claro que você vai ficar chateado. Claro que às vezes você vai ficar assim, poxa, poxa, o que aconteceu? Mas, meu irmão, procure em Deus, permaneça no Senhor, que Ele vai revelar tudo para você. E se for uma injustiça, pode ter certeza que Deus dá dupla honra para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Versículo 18, vamos orar, buscar a presença de Deus. Até aqui, tudo bem? Diz assim, ó. Porque eu testifico, isso aqui tem que tomar cuidado, tá? Advertência sobre a palavra de Deus agora, ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Meu Deus do céu, aumenta o temor aí. Pastor, por quê? Deixa eu explicar. A Bíblia está falando aqui aquele que acrescenta, não é isso? Deixa eu explicar algo para você. Tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas hoje acrescentando coisas na Bíblia, você vai observar no 19, e pessoas também tirando. Quer ver? Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Deus me livre. E da cidade o quê? Que estão escritas neste livro. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com a palavra. Então, vamos lá. Toda pessoa chegou, ó, o seguinte, um anjo desceu, apareceu a mim e me revelou algo que está fora da Bíblia. Cuidado. Você ouviu o que eu falei? Quem entendeu o que eu falei? Hoje tem lugares que prega e até tem nome de igreja. Aí você tem que tomar cuidado. Eu sou posicionado. Tem nome de igreja. Mas a base daquele ensinamento foi de um anjo que apareceu para alguém. Quem entendeu, diga amém. E aí mudou tudo, pastor. Um anjo apareceu e mudou. E a Bíblia fala que mesmo se um anjo aparecer, acrescentar alguma coisa, mudar alguma coisa que está escrito, é anátema, é pecado. Quem entende isso, diga amém. Então, cuidado. Essas advertências hoje foi uma mensagem bem diferente, porque às vezes eu trago algo aqui com tema, sim ou não? Um assunto, hoje é diferente. E tem muitas outras advertências. Mas para terminar, eu quero ler com vocês, eu li só o Novo Testamento agora com vocês, eu quero mostrar para vocês já lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, pode colocar aí, amigo. Eu quero que até coloque na NVI. Eu li isso aqui na semana passada, mas eu achei interessante ler hoje. O que o nosso Deus espera de nós? A Bíblia fala assim, agora, ó Israel. E quando você lê na Bíblia Israel, pode ter certeza que está se referindo a você hoje também, tá? Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus, tá? Agora, ó Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, pede a você? O que Ele requer? O que Ele pede a você? Senão que tema o Senhor. Meu irmão, olha o pastor. Temer a Deus, a palavra temer, no seu significado, né, cru ali, bruto, tem a ver com medo. Mas, de acordo com a palavra de Deus, você vai observar, essa palavra temor, temer, tem muito a ver na Bíblia com reverência, respeito. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, senão que tema ao Senhor, seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor. Eu volto a repetir, tem como uma pessoa servir a Deus e não amar Ele? Tem.
Existem pessoas que servem a Deus e não o amam. Estão pelo trabalho. Mas é impossível alguém que ama não servir a Deus. Amém? Não dá. Toda pessoa que ama a Deus vai servir Ele. O seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Versículo 13. Coloca o versículo 13. Aí diz mais, pessoal. E que obedeça aos mandamentos e aos estatutos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Diga graças a Deus. O nosso Deus sempre quer o nosso bem. E nós temos que crer nisso piamente. Neste domingo, para um tempo de louvor, adoração e palavra na presença de Deus. Será um dia de celebração, comunhão e renovação espiritual. E você não pode perder. As reuniões acontecerão em 4 horários para melhor te receber. Às 7 horas da manhã, às 10 horas, às 15 horas e às 18 horas. Escolha o melhor momento para você. Venha participar conosco. O culto será conduzido pelo pastor Isaías Lima. E estamos preparando tudo com carinho para te acolher, com alegria e fé. Nosso endereço: Rua Princesa Isabel, número 1103. Traga sua família, convide amigos e venha viver um domingo diferente, cheio da presença de Deus. Domingo de louvor e adoração. Você é nosso convidado especial. Glória a Deus, vamos orar agora. Prepara lá o seu copo com água. Esse momento aqui, pessoal, quantos testemunhos, meu irmão, nós recebemos aqui. Pastor, recebi oração. Eu coloquei a água ali, consagrei e uma dor foi embora, a angústia foi embora. Eu fui curado pelo poder de Deus. Quantos testemunhos, meu irmão, nós recebemos aqui. Agora é hora da fé. Você vai usar a sua fé em nome de Jesus. O pastor Clétis começa a oração e eu vou terminá-la em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, usa o teu servo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu venho neste momento na presença do Senhor, em nome de Jesus, unindo a minha fé, a do pastor Isaías e a todos que estão conosco junto neste propósito de oração. Nós estamos aqui, Pai, orando pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão passando dificuldades, problemas na vida, Pai. Mas nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que cura, que salva, que liberta. Meu Deus, restaura a vida desta pessoa. Opera, meu Deus, na vida do familiar. Meu Deus, faz o milagre que essa pessoa precisa. Porque o Senhor é Deus, o Deus que faz milagres, o Deus que faz maravilhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu oro forte agora, repreendendo todo o mal da vida dessa pessoa. Vai embora agora dor de cabeça, enxaqueca, o mal que essa pessoa sente é uma dor nos ossos, é uma dor muscular, é uma dor que insiste em ficar. Meu Deus, eu desfaço agora toda a obra do inferno através da autoridade do teu nome, e essa célula cancerígena desaparece agora, em nome de Jesus. Essa pessoa que está com a visão turva, seja agora tocada, eu repreendo esse mal, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Beba da água agora, meu irmão, em nome de Jesus. E glória a Deus, amém? Glória a Deus, te espero aqui nesse domingo, vai ser domingo das primícias dos filhos de Deus. Vem buscar a presença de Deus, 7, 10 da manhã, 3 horas da tarde e também às 18 horas. E até mais e fique com Deus. Neste domingo, para um tempo de louvor, adoração e palavra na presença de Deus. Será um dia de celebração, comunhão e renovação espiritual. E você não pode perder. As reuniões acontecerão em 4 horários para melhor te receber. Às 7 horas da manhã, às 10 horas, às 15 horas e às 18 horas. Escolha o melhor momento para você. Venha participar conosco. O culto será conduzido pelo pastor Isaías Lima. E estamos preparando tudo com carinho para te acolher, com alegria e fé.
Nosso endereço: Rua Princesa Isabel, número 1103. Traga sua família, convide amigos e venha viver um domingo diferente, cheio da presença de Deus. Domingo de louvor e adoração. Você é nosso convidado especial.